Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Este canal é novo, mas com um propósito bem amadurecido. Antes mesmo de existir, ele foi construído debaixo de oração e busca em Deus, por isso o nome, entre nós, o Verbo. Afinal, ele está conosco e ele é a palavra essa que edificará o seu coração e fortalecerá o seu espírito e a sua fé. Nenhuma obra é feita apenas por uma pessoa, mas por uma comunidade tocada pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo. Por isso, preciso que você permita que a palavra entre em seu coração e seja meu companheiro nessa obra. Ao se inscrever, deixar sua curtida ou comentar ao menos amém, você estará ajudando este canal a alcançar vidas carentes da palavra de Deus. E se for conveniente para você, contribua ainda mais com o seu compartilhamento. Que Deus te abençoe grandemente e guarde a sua família. Que todas as provisões dos céus te alcancem, por estar participando dessa batalha contra o inimigo de nossas almas. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã. Lucas, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Olha aí, gente, é o povo que está clamando. Você vê como é que é só a palavra de Deus tem poder mesmo, né? Vamos ao texto, verso de número 1, vamos ouvir. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, eles escolheram uma grande quantidade de peixes, de modo que a rede se rompia. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E você diz amém por essa palavra. Glória a Deus. O Senhor me falou para ministrar sobre chamado. E esse daqui foi o dia que o Senhor chamou a Pedro, aquele que seria o líder, né? Principal, precursor, pioneiro, que inauguraria a liturgia da igreja primitiva debaixo da visão do Senhor, né? Vai se cumprir através da vida dele aquilo que Jesus garantiu aos seus discípulos na celebração da última ceia, quando ele disse: assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, eu entrego a vocês. E esse homem é de suma importância para o exercício da continuidade do reino e de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós aqui quanto igreja. E a maneira como o Senhor chama Pedro diz muita coisa para a gente, mas hoje em específico 2 coisas. A primeira é que veio num momento inesperado para Simão, propício, porém inesperado. Os melhores encontros, os melhores momentos de Deus para nós são em momentos onde nós estamos aparentemente completamente despreparados para aquilo. Parece que não é a hora, parece que não é o momento, parece que não é do jeito certo. E isso faz com que a ocasião seja perfeita. Porque a palavra do Senhor estabelece um critério. O próprio Deus estabelece um critério para quem Ele chama. E a quem Ele chama? Ele chama as coisas que não são. Chama aqueles que não são, para confundirem os que são. Então, todas as vezes que você está vivendo um momento onde você considera possivelmente um momento de fracasso ou o pior momento da sua vida, quase que naturalmente e certamente, espiritualmente, é um dos melhores momentos para Deus desenhar e definir o chamado dele para a sua vida. É o momento que você julga não ter tanto a perder. A melhor maneira de atender ao chamado é num pior momento, aparentemente como esse, porque você não faz conta do que você vai perder. Não espera muitos sinais para atender um comando quem não tem nada a perder.
Você vai se lembrar, por exemplo, aí quando você conheceu Jesus, né? Avivado, renovado e cheio do primeiro amor. O que Deus mandava você fazer, você fazia. Depois você ia ver se ia dar problema, se não ia dar, se era ético, se não era ético. Você não tinha nada para medir. Você não tinha status espiritual, prestígio social. As pessoas aqui de maior intimidade com Deus nessa noite são pessoas que caminharam com Deus quando não tinham outros apoios, quando Deus era seu único esteio. É gente aqui que aprendeu que Deus cura, não porque aprendeu que Deus curava, mas porque não tinha dinheiro para comprar um remédio para dor de cabeça, então tinha que orar com fé, porque era o único recurso que tinha. Então naquele pior momento, você via a manifestação do poder de Deus. Outras aqui que não podiam contar com alguns recursos, não tinham apoios, né? Amigos, família perto. E foi nesse momento que você estreitou a intimidade do seu relacionamento com Deus, quando você só esperava dele, porque só contava com ele. Então orar e buscar a Deus não era uma opção, era uma necessidade de sobrevivência. Fala aí pro teu irmão, bons tempos, hein? Eu sei que o tempo não era bom, mas se eu te pedir para me contar os testemunhos mais fortes da sua vida cristã, eu tenho certeza que de alguma maneira eles vão estar ligados a esses momentos que você achava que eram péssimos, que você chamava de deserto e que aparentemente era o pior momento e a pior fase da sua história. Então isso não é uma coincidência, isso é uma realidade de quem é chamado por Deus. O que, Camila? A dor, o sofrimento, a luta. Foi-se o tempo, irmãos, que antigamente alguém compreendia que o que te afastava do chamado, o que te afastava do propósito de Deus, era uma luta, era uma dívida, era um problema. Não, essas coisas sempre nos aproximaram do altar. Essas coisas sempre nos aproximaram da presença de Deus. Vamos raciocinar direitinho, não apenas repetindo o que os outros falam, mas a exemplo da própria vida, vendo quando é que começou a haver algum distanciamento dessa intimidade que tínhamos ou que temos com Deus. Quando as coisas começaram a melhorar. Ninguém se perde no fracasso, todo mundo se enrola no sucesso. É quando as coisas começam a melhorar. Quando é que você passou a orar menos? Quando o recurso passou a ser a primeira opção, porque agora você tem, então você não ora, você paga. Sim ou não? Para raciocinar direitinho. E aí depois não conseguimos entender porque começamos a ter momentos e estágios de frieza, crise espiritual, crise ministerial, crise na clareza do propósito. Parece que quando você chegou aqui e tinha bem menos, você tinha maior certeza do que você veio fazer aqui. E hoje que as coisas se estabilizaram, parece que você já não lembra mais pelo qual o propósito original Deus te trouxe para cá. As coisas começaram a ficar mornas, esquisitas. Ah, Deus já não fala comigo como falava antes. Ah, Deus já não se manifesta como se manifestava antes. Antigamente Deus falava comigo em sonho. Antigamente Deus falava comigo em visão. Antigamente Deus falava comigo por palavra profética. E você está paralisado numa época que não coincidentemente a dor e o propósito estavam juntos. Então eu não vim trazer aqui uma mensagem falsa e falar de dor, de propósito e de sofrimento para quem está estável. Eu vim dizer que o perigo está justamente aí, no que você tem chamado de estabilidade. Há uma palavra profética para esta noite, e o Senhor me manda dizer assim: cuidado, você está estável demais. Tanto é que você já não ora por propósitos que transcendem a você, e é aí que o chamado começa a esfriar. Você só ora por coisas que mantenham essa estabilidade. Continue abençoando meus negócios, continue abençoando a minha empresa, continue guardando a minha família, continue livrando minha casa de doenças, continue protegendo os meus filhos, continue me prosperando, continue crescendo. Vamos falar a verdade enquanto igreja. 300 crianças foram, 300 meninas, aonde só 50, se eu não me engano, conseguiram escapar de um sequestro da Nigéria. Falamos que somos crentes. As crianças tinham em base 3 anos de idade, mais ou menos. Eu não vou pedir você para levantar a mão, eu também não levantaria, mas quantos de nós de alguma forma nos sentimos afetados com isso? Nada, porque está tudo bem com a gente. Isso é um pesar, é uma tristeza, e você faz bem em não dar nenhum glória a Deus. Não cabe glória a Deus agora. O que cabe é refletir realmente de que forma eu tenho caminhado no chamado que Deus tem me feito. Porque coisas que afetam o corpo não me afetam mais. Irmão, se eu arrancar uma unha do teu dedão agora, tem como você não sentir dor? Tem como você não sentir dor? Então nós precisamos fazer a pergunta velada que ninguém quer que façamos: por que não estamos sentindo nada? Das duas, uma. Ou não
não estamos no corpo, o corpo não está em nós. Não tem como não sentir. Camila, o que isso tem a ver com o chamado? Tudo. Se você prosperou até hoje, se chegou até aqui, e isso tem abastecido você, sua família e os seus, até o seu trabalho tem a glória disso. Você conquistou isso, você tem direito disso. Mas se o Senhor fez infinitamente mais e trafegou com você, caminhou contigo em áreas que vão além da sua necessidade parental e familiar, eu tenho certeza que você só chegou aonde chegou e está onde está porque recebeu de Deus uma palavra. E se recebeu de Deus uma palavra, nesta noite Deus me trouxe aqui para te lembrar que esta palavra não cobre só você, sua casa e os seus, mas este propósito que tua vida carrega vai além do teu nome, vai além da tua contribuição financeira pessoal, vai além do teu patrimônio, vai além dos teus sonhos pessoais. E nesta noite Deus nos trouxe aqui como igreja para que possamos voltar a sentir que o chamado transcende as nossas necessidades. A estrutura projetada em cima da palavra que Ele nos liberou e que nos trouxe a um lugar de estabilidade, não era para que nós esquecêssemos de para onde Ele nos levaria, é para que não nos preocupássemos mais com as pequenas coisas e tivéssemos como alvo aquilo que Deus tem com cada um de nós. Mas o propósito tem se perdido. Como? Em querer manter a estrutura estável, pois Deus está dizendo: do barco cuido eu, vá lançar as redes. Há toda uma estrutura logística nesse chamado. Eu não vim ser hipócrita em apenas espiritualizar e não falar da realidade da vida física e financeira, porque um dos problemas de muitas pessoas hoje é acreditarem que não são mais chamadas por Deus, é porque elas pensam que a renúncia, a dor e o sofrimento, ela deve ser algo individual, como se cada um aqui fosse predestinado de um jeito diferente, quando na verdade todos nós fomos chamados. Todos nós temos de Deus uma palavra. Onde começa tudo, Camila? Tudo começa com uma palavra. Complete aí pra mim, por favor. Aonde começa tudo? Com uma palavra. Tudo começa com uma palavra. Camila, como é que eu sei que eu tenho de Deus um chamado? Porque você está aqui nessa noite pela palavra. Você veio pela palavra. Você vive debaixo de uma palavra. Crê nas coisas que crê por causa da... Tem coisa na tua vida que fica paralisado só porque você ainda não recebeu uma. Porque você anda pela palavra, vive pela palavra. Eu não vi ninguém dar bolo, guaraná e nem cantar parabéns para ninguém hoje aqui. Ou seja, você não está aqui por nenhum outro motivo a não ser receber de Deus uma palavra. É nítido, é pela palavra. Como começou o chamado de Pedro? Com uma palavra. O Senhor chega naquela manhã, eles estão lavando as redes, não pegaram nada. Essa daqui na epígrafe de muitos textos aqui, não vai estar escrito a pesca da necessidade, vai estar escrito a pesca maravilhosa, porque isso aqui não tem a ver com necessidade. Então quando Deus vem para suprir as suas necessidades, não é para Ele dizer que você já alcançou o cumprimento da promessa ou da palavra que Ele te deu. É só porque Ele não quer mais que estas coisas sejam percalços para onde Ele vai te levar e para aquilo que Ele te chamou para fazer. O problema é que a gente se distrai demais na estrutura projetada. Tudo começou com uma palavra. Tudo começa com uma palavra. Aonde está a palavra do seu chamado? Aonde está a palavra que você recebeu? Deus lhe chamou para quê? Deus lhe chamou para fazer o que glorifica o nome dele. Dele, por ele e para ele são todas as. Quer comais, quer bebais, quer façais isto ou qualquer outra coisa, faças para a glória de. Aonde está a crise de muitos ministérios, muitos chamados, muitos homens e mulheres que são de Deus, mas estão perdidos. Você está buscando coisas que façam sentido para você. E isso não é o suficiente. Você precisa buscar coisas que façam sentido para Deus. E aí é que vem a questão. Geralmente coisas que fazem sentido para Deus não fazem sentido nenhum no tipo de vida que você queria viver. Por isso há uma sede de sucesso pessoal, para que a sua família veja que você venceu. Isso não é para a glória de Deus, isso é para a sua glória. Por isso você é crente, mas não está respirando o fogo do chamado. Você procura continuamente coisas que façam sentido para você. Finanças que façam sentido para você. Uma vida que lhe dê respaldo diante de outras pessoas. Veja, de certa maneira, tudo termina convergendo em você. E depois não entende. Porque não está fluindo. Precisamos voltar à origem da palavra. No princípio a terra era, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Veja, isso lembra tanto a nossa vida antes do chamado.
e depois do chamado. Antes do chamado tem Deus, mas se você não tiver de Deus a lembrança de uma palavra, isso não vai mudar nada. Veja, vou repetir. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas antes disso a terra era sem forma mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E o que houve? Veja, o Espírito de Deus estava presente e estava em movimento. Mas o que ele estava realizando? Não tenha medo do que ele estava realizando. Nada. O Espírito de Deus estava presente, mas o que ele estava fazendo? Tinha luz enquanto ele estava se mexendo? Terra enquanto ele estava se mexendo? Não tenha medo. Diga assim comigo: Deus estava presente e estava em movimento. Agora me responda, e o que ele fazia enquanto estava presente e em movimento? Nada, porque o princípio pelo qual Deus quer que nós nos movamos é o mesmo princípio pelo qual ele opera. Veja, ele é Deus. Ele precisava falar para as coisas existirem? Para pensar, gente, nós estamos falando de Deus. Se ele fizesse assim, ó, e pensasse só, quando ele fizesse assim, ó, acontecia? Se ele quisesse que fosse assim, acontecia? Mas não é assim. Ele mesmo vai determinar transformação, separação, ordem no caos, clareza, partindo de um princípio. Qual? Isso, vamos, partindo de um princípio. Qual? Deus me trouxe nessa noite para dizer: nada mudou, nem visagem, nem profetada, nem movimento, nem balanço nenhum. Vão transformar, vão promover e vão colocar o seu destino para onde ele precisa ser executado. O Senhor está dizendo: eu continuo me movendo pelos mesmos princípios. Então nesta noite é um comando do Espírito para nós. Traga a tua lembrança, qual foi a palavra que ele disse a seu respeito. Se ele disse que salvaria, traga a tua memória essa palavra. Se ele disse que você pregaria, traga a sua memória esta palavra. Se ele disse que você faria missões, traga a sua memória essa palavra. Foi a palavra que te trouxe até aqui, e deixá-la para lá vai te colocar em lugar de paralisia. Ainda que você esteja em aparente movimento, pode vir em 3 noites de glória, pode vir em 4 noites de unção, pode vir em 7 dias de avivamento. Vai demover, vai da presença de Deus, mas isso não vai determinar transformação. Para quem não entender que é a palavra que continua dando norte e movimento para nossa vida. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Tudo que existia não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes céus e terras foram criados pelo poder da sua palavra. É esse o texto bíblico. Palavra. Só que começamos agora a considerar a palavra como se fosse um adeno, não como se fosse a base. Só que a palavra continua sendo a base. Mas agora, porque temos uma estrutura e outra, parece que não lembramos mais que o que nos trouxe aqui foi o invisível e não a realidade. Deus é Espírito. Completa aí para mim, por favor. Deus é? De novo, Deus é? Nós criamos, com o passar dos anos, desde uma agenda global da década de 80 para cá, a ideia de que o que é espiritual é enfraquecido. Por isso fantasmas atravessam paredes, por isso espíritos precisam de corpos. Então quando a Bíblia aponta Deus como Espírito, enfraquecemos a visão do que é espiritual. Você não percebe, você acha que não faz isso, mas faz. Por isso damos maior carga de fé àquilo que é físico do que àquilo que é espiritual. Se a gente fala, tá pegando fogo ali, todo mundo vai sair correndo porque vai estar vendo fogo. Mas se no espírito a gente diz, tá pegando fogo aqui, 2 glória e 3 aleluia. A nossa visão de espiritualidade foi comprometida por causa da nossa visão de matéria. Mas quando João, por exemplo, caracteriza para o nosso entendimento a ideia de que Deus é Espírito, e são palavras do próprio Jesus, Deus é Espírito, precisamos entender que isso não é fraco. Agora volta para João capítulo de número 1 e você vai entender qual é a biografia que João estabelece sobre o Filho de Deus. Ele se priva de falar do nome do pai, do nome da mãe, e vai direto para o cerne da questão. E ele diz assim: no princípio era o... E o verbo estava com Deus, e o verbo era... Então Deus é palavra. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E a palavra é Deus. Por isso Jesus é a palavra. Quando ele diz em verdade vos digo, não é bordão de pregador. Ele está dizendo a verdade que eu falo é a verdade que eu sou, porque eu e a verdade somos a mesma pessoa. A verdade não é uma história, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então se eu digo que a verdade é uma pessoa e é a pessoa de Jesus,
Eu estou dizendo que Jesus é Deus e que Deus é a palavra. Por isso ele é o verbo. O que é verbo? Palavra feito em carne. Então precisamos voltar a nos atentar em olhar para qual foi a palavra que nos trouxe até aqui. Que palavra você tinha quando não tinha dinheiro? Que palavra você tinha quando não trabalhava onde está trabalhando hoje? Que palavra você tinha quando não tinha os sonhos pessoais que você tem hoje? Porque até a capacidade criativa que você tem hoje de sonhar foi transmutada pelo nível de experiência que você teve com Deus. Porque nem você sabia que ia chegar tão longe, mas porque creu numa palavra, porque viveu uma experiência com Deus, sua mente foi projetada para coisas mais altas, coisas que antes de Deus você não conhecia, coisas que antes de uma experiência com a palavra você não tinha. Então a pergunta é: por que agora, enquanto lavamos a rede num dia comum, nós vamos ignorar palavras que nos trouxeram até aqui? E aí eu ainda nem estou falando de Pedro, estou falando de nós. Foi uma palavra. Gente, foi uma palavra. Aonde começa o chamado? Em uma palavra. Tudo que você desfruta hoje, se foi seu esforço, amém. Mas se você foi além do que as suas forças poderiam fazer, a palavra de Deus foi o recurso que te garantiu o lugar que você ocupa agora mesmo. Então por que agora tratar isso como secundário? Como se isso e o dinheiro não fosse o suficiente, como se precisasse disso e de mais alguma coisa. Não, eu preciso de uma palavra e de mais alguma coisa. Não, eu preciso de uma palavra e de mais um amigo. Não, eu preciso de uma... Deus está dizendo: ei! Quando eu te levantei, tudo que você tinha era uma palavra. Quando você ainda não tinha cidadania, você tinha uma palavra. Quando o médico disse não vai poder ser mãe, você tinha uma palavra. Hoje você é mãe de 3. Aonde está a palavra que eu te entreguei quando eu te chamei? Ela te foi o suficiente. Por que agora ela precisa de bengala? Por que agora tem que ser a palavra e o empréstimo, a palavra e o marido, a palavra e o dinheiro, a palavra e o sócio, a palavra e o banco? O Senhor está nos trazendo de volta à origem. E Ele está dizendo: originalmente eu só te chamei para contar com a palavra. O restante a palavra produz. A palavra se garante. A palavra é viva. A palavra é eficaz. Oh meu Deus, a palavra é viva, a palavra é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Deus trouxe-nos aqui nessa noite para dizer: eu me garanto, eu me garanto, eu me garanto. Ninguém via em você o que eu via quando eu te escolhi, mas a minha palavra se garante, a minha palavra se garante, a minha palavra se garante. Traga a palavra, pregue a palavra, cante a palavra, relembre a palavra, profetize a palavra, pregue a palavra, memorize a palavra, verbalize a palavra. Verbalizamos nossos medos, verbalizamos nossas emoções, verbalizamos nossos dissabores, mas não verbalizamos as coisas que Deus falou no nosso ouvido. Eu acho maravilhoso, porque Jesus chega ali e para muito além do preenchimento de uma necessidade. Porque se Pedro não pescasse nada naquela manhã, isso não mudaria a vida dele em nada. Ele era pescador, não pescou hoje, pescava amanhã, não tinha hoje e até amanhã era o que ele fazia da vida. E por isso o nome, a epígrafe desse texto não diz a pesca da necessidade, diz a pesca maravilhosa. O ministério que Deus te deu é para muito além do suprimento das suas necessidades pessoais. Eu vou repetir: o ministério que o Senhor te confiou, a unção que Ele te deu, a palavra que Ele liberou sobre a tua vida e a tua casa, ela está para muito além das suas necessidades pessoais e materiais. Ela está para muito além do seu suprimento emocional próprio. Eu estou sentindo uma graça de Deus sendo liberada a favor de Deus aqui nesta noite. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. É a primeira vez que eu te peço isso. Faça com disposição. Coloque a esquerda na mesma altura. Vamos, vamos. Quando eu disser 3, conhecendo ou não, você vai pôr a mão no ombro do vizinho e vai dizer assim para ele: é muito mais do que você pensa. É muito mais do que você pensa. No 3, calma. 1, aonde houver uma mão estendida, Senhor, sobre a tua palavra, derrama sobre ela um óleo que desata julgos, cadeados e fortaleza
fortalezas nesta noite. 2, aonde houver uma mão estendida, dá ela poder de libertação do próprio eu para a entronização da tua palavra. 2,5. Quando eu disser 3, você vai sacudir alguém e vai dizer: é muito mais do que você pensou. 3, bota a mão no ombro de alguém, sacode essa pessoa e diga para ela: é muito mais, é mais, é mais, é além de peixe, é mais do que pagar conta de luz, é mais do que botar comida no armário, é mais do que ter roupa nova, é mais do que bacalhau no final do ano, é mais do que carro novo, é mais do que patrimônio. Vai para muito além. Os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, para os filhos deles. Eles é além, é além, é além. A minha vontade é descer e sacudir uma meia dúzia dizendo: acorda, é para muito além do que você pediu, do que você pensou, do que você imaginou. Seu chamado não é bom, é maravilhoso. Seu chamado não é razoável, é a motivação da tua vida, cara. Seu ministério não é legal, ele é o motivo que te faz pôr-se de pé. É maravilhoso. Sussurre para uns 10 aí: é maravilhoso, é maravilhoso. Sussurre, vai, diga: é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. É pesado, mas é maravilhoso. É sacrificante, mas é maravilhoso. Eu choro, mas é maravilhoso. Eu sofro, mas é maravilhoso. É doído, mas é maravilhoso. Eu passei a fazer terapia, mas é maravilhoso. Às vezes eu tomo remédio, mas é maravilhoso. Eu fui traído, mas é maravilhoso. Eu estou entristecido, mas é maravilhoso. Muitos já pararam, mas eu continuo, porque é maravilhoso. Maravilhoso. Muito mais do que peixe. Muito mais do que peixe. Muito mais do que peixe. Eu não prego para pagar conta. É mais do que peixe. Muito mais do que peixe. Eu não prego pra ficar famosinha. É maravilhoso. É mais do que cartaz. É mais do que Instagram. É mais do que fama. É mais do que difamação. É muito mais. É mais do que elogio. Mais do que crítica. É mais. É maravilhoso. Você não está triste porque não tem dinheiro. Está triste porque ainda não entendeu o teu chamado. Você não está só triste porque pessoas morreram. Está triste porque ainda não entendeu pelo que você vive. É maravilhoso. É maravilhoso. É cansativo. É cansativo. É aparentemente inadequado. As coisas que Deus me pede para fazer, que Deus te pede para fazer na hora que Ele pede para fazer. Dificilmente seu relógio e o relógio dele estão alinhados. Pior momento seu, melhor momento de Deus. E tem hora que dá vontade de olhar e falar: tu é por mim ou contra mim? É amigo ou é adversário? Jesus chega, prega a palavra, todo mundo ouve. Simão, lavando as redes, finalizou o expediente dele. Como é que você finaliza seu expediente? Cansado ou motivado? Seja honesto. Deus chega nos seus piores dias. Ah, Camila, mas Ele está em todos os dias. Está em todos os dias. Mas eu não estou falando daquele dia que Ele te envia. Estou falando daquele dia que Ele vai. A promessa, o milagre, o chamado, o ministério, a unção. Aí ele está lá lavando, está ouvindo a palavra. E Jesus está ministrando. Chegou, pediu o barco dele emprestado. Podia ter pedido qualquer um, mas pediu o barco dele. Jesus sempre vai pedir mais de quem Ele escolheu. Você não é escolhido quando Deus te dá. Você é escolhido quando Deus te pede alguma coisa.
Deus dá para qualquer um. Se não gravar nada do que eu disser daqui para frente, gravar isso já vai salvar a tua vida e teu ministério. Você não é escolhido, abençoado quando Deus te dá nada. Você pode não gostar do que eu vou dizer agora, mas é uma verdade. Deus dá para qualquer um. De Deus é o dá. Nunca viu alguém que não presta tendo um dom que presta? Nunca viu? Vais conhecer então ainda. Nunca viu um justo afligido e um ímpio prosperando? Nunca viu? Então ainda vai ver. Deus dá para qualquer, mas Ele escolhe de quem Ele vai receber, porque aceitar... não. Qualquer um que pode ter voz para cantar, canta. A pergunta é quem Deus ouve quando canta. Qualquer um que tem voz para orar pode falar com Deus. A pergunta é quem Deus escuta quando ora. E me desculpa, com todo respeito, toda vez que a gente fala com todo respeito, a gente vai falar alguma coisa que não é respeitável, né? Mas com todo respeito, alguém diz belamente assim, e não está errado, eu acho bonito quando alguém diz assim: a oração não é poderosa por causa de quem faz, a oração é poderosa por causa de quem ouve. Irmãos, é bonito, mas não é toda a verdade. O que Tiago disse foi que a oração de um justo. Não participei nenhuma, nem de duas, nem de três, mas de várias. Manhã de consagração, tarde de consagração, vigília de consagração, noite de vitória. Vez ou outra tinha uma fila de irmãos para orarem especificamente por você. Irmão, tinha uma fila que prolongava mais. E a fila que prolongava mais era da irmã que acumulava testemunhos de oração. Todo mundo queria orar com ela porque sabia que quando ela orava, acontecia. Então você, alecrim dourado, acha de verdade que Deus te escuta igualzinho o Daniel? Você orou, olha, vai lá, anjo, muito amado aí. Ai, Deus te abençoe. Porque a verdade é que intimidade e vida com Deus leva tempo de entrega, de intensidade. Então, não é só porque Ele ouve, mas a quem Ele ouve. Então, você não é abençoado pela capacidade que você tem de ter o que os outros têm, mas pelo quanto Deus aceita receber quando é você que entrega. Isso te torna selecionado. E para estes bem-aventurados, Deus nunca pede pouco. Deus pede, no mínimo, o suficiente. Podia ter pedido o barco de qualquer um. A gente sabe que haviam outros ali, mas o chamado é de Pedro, então vai pedir o dele. Camila, por que tem coisa que Deus só pede para mim? Alegre-se, é porque Ele chamou? E por que você está triste? O que a outra fez, faz e acontece com ela, nada acontece. E nem vai acontecer porque Deus não chamou ela. Mas você não pode fazer, porque de você Deus não aceita, porque Ele chamou você. Pare de se queixar por ter sido escolhido e comece a agradecer por saber que a você Deus pede coisas que não pediria a ninguém. Pediu o barco dele emprestado e ele emprestou. E aí ele está pregando de dentro do barco. Agora ele termina de pregar e ele sai de dentro do barco e vai a Simão e diz: olha, faze-te ao mar alto, volta lá e lance a rede. Lancem as vossas redes para pescar. E aí Pedro vai só argumentar, ele não vai desobedecer, ele vai dizer: olha, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua... Irmãos, o chamado é para quem pega a palavra. E se eu te disser que eu já vi gente recebendo profecia do meu lado, a profecia não era para mim, e eu me alegrando pela profecia que o do lado estava recebendo, mas no meu coração dizendo: que palavra forte, até eu recebo. E recebo mesmo. E a palavra se manifesta. A palavra de Deus não é minguada, não. Quanto mais recebe, mais ela multiplica. Quanto mais recebe, mais ela multiplica. Pedro recebe a palavra. E ele diz: olha, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra vou lançar a rede. Voltou ao mar, refez um caminho. Diga comigo, refez um caminho. O único chamado, irmão, que vai permanecer é de quem tem coragem de refazer um caminho de dores, refazer um caminho de renúncias, refazer um caminho de ressignificação. Diga comigo, mesmo mar. Vamos para encaminharmos para o fim juntos. Diga, o mesmo mar, mesma rede, mesmo barco. Veja, o cenário todo se mantém igual. Você sabia que às vezes o que separa uma noite dessa, como a noite de amanhã ou a noite anterior, não é a estrutura, é só o sentimento com o qual você vai para o outro dia? Mesma igreja, amanhã mesmo trabalho, mesmas coisas. Ele vai continuar no mesmo contexto, só que ele agora tem uma coisa:
chamada motivação. Motivação em cima de uma palavra. Irmão, nada nesse texto me chama mais atenção do que isso. Ter uma expectativa nova sobre coisas novas não é difícil. Se você comprar uma roupa nova e a oportunidade não vier, você cria uma ocasião para usar roupa nova. Porque a roupa nova dá uma motivação. Mano, eu tenho que usar isso aqui, daqui a pouco o verão vai embora. Você não tem noção, eu trouxe uma mala com o meu arsenal. Arsenal de casaco. Porque sabe quando eu uso ele? Só quando eu venho para cá. Motivação nova para usar coisas novas. Sabe o que é difícil mesmo? Motivação nova para continuar fazendo coisas velhas. Só quem tem um chamado baseado na palavra vai encontrar essa motivação. Não é sobre ter um novo casamento. É sobre voltar para casa hoje quando o culto acabar com o marido velho e falar: ó, tô com uma motivação nova ainda para essa madrugada. Isso é motivação. Expectativa nova com coisas antigas. Quem tem palavra não precisa de coisas novas para fazer bem feito. Não precisa de coisas novas para fazer direito. Oh, Deus está falando com alguém aqui. Você está dizendo assim: faça tudo novo, Senhor. Faça a estrutura nova, Senhor. Me leve para um novo mar. Me leve para novas águas. Me apresente a novas redes. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: sabe, amanhã, mesmo barco, mesmo mar, mesmas redes, mas você vai ficar diferente. Porque você vai sair daqui de posse de uma palavra que ressuscita, que ressignifica aquilo para o qual você foi chamado. Volta a ele, mesmo barco, mesma rede, mas agora de posse de uma palavra nova. Motivado, ele diz: sobre a tua palavra lançaremos a rede. E aí ele lança a rede. Eu quero chamar o baterista, o baixista, todo mundo pra cá pra gente começar a encerrar junto. Ele vai e lança a rede. E agora ele vai puxar a rede. E me parece que a estrutura dele não estava pronta para o cumprimento da palavra. Não é o que parece? Então o texto vai dizer que enquanto ele puxa a rede, o barco quase foi e a rede começou a rasgar. Ele não podia parar de puxar. Só que enquanto ele puxava, escute isso, e ele puxava sobre uma palavra de Deus, irmãos. Por favor, guarde isso nessa noite. Ele estava puxando algo sobre a palavra de Deus. Eu quero que você se atenha a 2 momentos agora enquanto eu prego e leve isso para a sua vida. Quando eles lançam a rede vai ao fundo, igual arrastão, vai ao fundo. Os peixes entram nela. Os peixes entram nela. E agora eles fazem movimento para o fundo do mar, porque é natural. Então provavelmente um cardume ali, porque eram muitos peixes, começam a fazer um movimento contrário ao movimento da palavra. Mesmo que eles tenham sido obedientes à palavra, porque eu tenho para mim que não foi a rede que pegou o peixe, foram os peixes. Eu tenho para mim que foi isso, porque o Senhor mandou. Só que agora está muito pesado. Está muito pesado. E é nessa hora que você fica: eu só fiz o que Deus mandou. Por que está tão pesado? Eu só acreditei no que Deus falou. Por que está tão pesado? Antes de fazer o que Deus mandou, não era tão pesado. Antes de ir ao limite da minha obediência, não era tão difícil. Agora está muito difícil, Camila. Casamento está muito difícil. Relacionamento com a família está muito difícil. O ministério que eu sirvo está muito difícil. Está pesado. E alguém está achando até que você fez alguma coisa de errado, porque para você estar como você tem andado, pesado. Alguma coisa direito você não está fazendo. E o pior que não, só ficou pesado porque você fez à risca tudo que ele mandou. Antes, quando você podia maratonar série e não ficava pesado com isso, de boa, tu não perturbava o diabo e nem o diabo perturbava você. Mas foi você se aprumar, começou a ficar pesado. Agora, não é um peso comum, é um peso quase que insuportável, e eu vou te explicar. Tudo que Deus prometeu e tudo que Ele garantiu para Simão naquela pesca está ali, ó, do lado do seu barco, junto à sua rede. Só que não é sobre ter, é sobre trazer para a superfície o que você tem. Se você não entendeu, abra bem o seu entendimento. Deus me trouxe aqui para te dizer: tudo que eu te prometi já está de posse de você.
está sob o seu amparo. Tudo, absolutamente toda a palavra, todo dom, toda unção, toda promessa. Eu não vim aqui te dar uma garantia falha. Eu vou falar rasgado. Eu não vim jogar conversa fora dizendo assim: se você crer, vai acontecer. Ontem ainda eu falava com um querido pastor e eu liberei uma palavra e ele disse: eu creio. E o Espírito me deu uma ousadia na hora e eu falei para ele: de verdade, eu não estou contando com a tua fé para isso acontecer. Vai acontecer. E por que vai acontecer? Porque nós estamos numa atmosfera como aquela no dia de Eliseu, aonde ele disse para a mulher: olha, entra no teu quarto, fecha a porta e deita o azeite sobre ti e sobre os teus filhos. Aquela mulher não foi orar, ela pegou o azeite e virou. Houve uma outra ocasião em que ele disse para uma mulher que tinha um filho morto: olha, está aqui o teu filho, e ele entregou ele de volta, e também não contou com a fé dela. Camila, por que você está falando isso? Para você entender que tem coisa que depende de quem ouve, mas tem coisa que só depende de quem fala. Aquilo que Pedro está vivendo não dependia da maneira como ele ouvia, dependia tão somente daquilo que Jesus falou. Tem coisas na sua vida que não dependem do seu estado emocional para você receber. Tem gente me ouvindo agora dizendo: Camila, é o pior momento para eu crer que tudo que Deus falou já está sob o meu interesse, já está sobre o meu ministério. E Deus está dizendo: ei, quem está tomando Rivotril é você. Eu continuo bonzinho, eu não tomo nada. O que ele está querendo dizer? Não muda nada para mim, vai mudar tudo para você. Eu não estou contando com a tua fé para você receber, eu estou contando com a autoridade da palavra para te entregar. Vai se cumprir. Já estava na rede. Completa para mim, por favor. Já estava na rede. Já estava na. Por favor, já estava na. Sacode o vizinho e fala: já está na tua rede. Já está na tua rede. A cura está na tua rede. A providência já está na tua rede. O peixe está na tua rede. O abastecimento do ministério já está na tua rede. Já está na tua rede. Então veja, eu queria te curar com essa palavra, mas ainda não. Isso não te cura ainda agora. Vai te curar antes do fim do culto, mas não te cura ainda agora. E por que não te cura ainda agora? Porque isso gera um nível de irritação muito grande. Se você está entendendo, isso te alegra, mas não tanto. Só um pouco. E por que só um pouco, Camila? Porque pior do que não ter é saber que eu tenho, mas não consigo manifestar. Sabe o que é pior do que não ter uma promessa? Ter uma promessa e não conseguir ver a realidade dela. Irrita mais. Sabe o que é pior? Não é ser um incompetente, um incapaz. Não. É olhar para si e saber: eu posso, eu tenho potencial, mas não consegue. Você não explode, você só implode. É ver gente com menos potencial do que você explodindo e você implodindo. Você tem, tá contigo, tá na tua rede. Fala para ele de novo, não me importa se ele vai ficar irritado. Diz: tá na tua rede. Fala, tá tudo na tua rede. Sabe aquelas promessas antigas? Já tá na rede. Aquele negócio que Deus falou quando tu tinha 12 anos. E se eu te dizer? Tá na rede. Camila, o marido tá na rede, garota. Camila, a noiva, tá na rede, cara. Tá na rede. Veja, nada disso tem a ver com a palavra de Deus. Deus é fiel. Eu vou dizer para você com o maior carinho do mundo, por mais que talvez sua fé não esteja equiparada à palavra, mas vou continuar porque é sobre o que ele falou e não sobre como você recebe. A irritação é justamente essa. Camila, eu sinto. Você está me ouvindo aqui agora e está dizendo: eu sinto. Parece que você sente a rede tremendo na sua mão. Eu sinto que eu nasci para isso. Camila, eu estou te vendo pregar aí na minha cabeça. Eu bem estou me vendo pregar. Você não está maluco, está na tua rede. Você se vê botando a mão nos enfermos. Você anda nessa rua e quando você vê alguém carente de Jesus, seu coração queima. A cultura diz: não toca. E o chamado diz: vai lá e mete a mão. Vai, ei, tá na tua rede. Sacode, queima, pulsa, grita, mexe, balança. Então veja, não é difícil acreditar que está aqui, que está sobre mim, que está sobre você, que está sobre essa noite. Qual é o desafio? Trazer para a superfície. Quem se vê cantando na cabeça? Quem já tirou o fone e ouviu a própria voz enquanto cantava? Cara, que derrota. Às vezes eu me ouvia cantando Cecil Myers. I love you, Lord.
Aí eu saio assim, se fica só eu. Eu digo, o que houve? Pensei que estava na minha rede. Você sente mexendo, tá ali, tá em você, tá em mim. Tudo que Deus falou já tá aí. Já tá aí. Eu sei que você não está acreditando muito em mim, mas já tá aí. Qual é a parte difícil? Puxar, trazer para a superfície. Por isso muitos preservam a estrutura. O que é preservar a estrutura aqui dentro do chamado? Eu não vou perder o que eu já tenho por causa do que ele falou que eu vou ter. Entenda com inteligência o porquê que Pedro está sendo chamado e porquê que o chamado dele é tão maravilhoso. Responda com inteligência. O que vale mais? Os peixes ou o barco? Vamos, gente. O que vale mais? O que é mais caro? Os peixes ou o barco? Dá pra ver que vocês não pescam muito aqui. Qualquer pescador sabe que o mais precioso é o barco. Ali mora totalmente longe da praia. Totalmente. Irmão, como o barco não tem peixe hoje, mas eu posso voltar amanhã para pescar de novo. Mas se eu perder o barco por causa dos peixes de hoje, primeiro, bota os peixes aonde? Volto pra praia com. E amanhã uso o quê? Então vamos fingir que a gente não teve essa conversa porque foi desnecessária. Então eu vou perguntar de novo. O que é mais valioso aqui, materialmente falando? Os peixes que estão na rede ou o bar? Exime os pescadores, glória a Deus. O barco. Só que o que ele está a comprometer por causa dos peixes? O texto diz que o barco, por causa dos peixes, quase vai a... E a rede, que também não é barata, começa assim. E é nessa hora que o chamado é definido. É onde eu tenho que avaliar se eu creio no que ele disse ou se eu vou continuar confiando no que eu construí até aqui. Se eu vou trazer para a superfície o que eu não estou vendo, mas acredito que eu estou debaixo de uma palavra. E eu vou pôr em risco sim o barco. Vou pôr em risco sim a rede. E talvez não era a palavra que você queria ouvir, mas era a palavra que Deus me mandou pregar. Se não estiver disposto a assumir o risco, vai perder o quão maravilhoso é esse chamado. Quando ele puxa, rasga a rede, o barco vai a pique. Para 1 minuto para raciocinar comigo. Imagina a madeira estalando. Quase a pique. Imagina a água entrando. Teve que entrar um pouco de água, senão a expressão não seria quase a pique. O que é quase a pique? Náufrago. Irmão, o barco está virando. A matéria-prima de trabalho do homem está virando. A madeira está estalando. A rede de trabalho está rasgando. Ele vai a náufrago. Tudo por causa de uma palavra. É nessa hora que ele mostra que Deus não é em quem escolhe. Porque qualquer um teria aberto mão da rede. Ele continua puxando e faz sinal para o povo. Me ajuda a puxar. Por quê? Porque ele sabia que quem está debaixo de uma palavra daquele que o chamou, o barco não vai a náufrago. Agora sim Deus te cura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: teu barco está estalando, a madeira está quebrando, tem água entrando, a rede está rasgando. E alguém diz: você é maluco. Alguém diz: larga isso. Alguém diz: deixa isso para lá. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: confia, é quase, mas não tem náufrago. Porque quem caminha sobre a minha palavra não naufraga. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: catedral, não tenha medo, o barco não vai afundar. Segura essa rede, pega na mão do vizinho aí, aperta ela e diz: segura a rede, não solta a rede. Aperta a mão dele e diz: não solta, não solta, não solta, não solta. O chamado vai custar de ti além do que você contabilizou. Você pensou assim, ó: eu vou perder alguns amigos, mas você ficou sozinha. Ele vai além do que você contabilizou. Você pensou assim: eu vou ter algumas parcelas, mas não, você entrou em consórcio depois do chamado. Você pensou assim, ó: eu achei que o chamado ia me custar muito. Só que enquanto você vê o barco quase no náufrago, isso fala sobre a nossa estrutura. A matéria-prima em que a nossa confiança está debruçada. O trabalho que a gente tem, os amigos que a gente tem, os locais que a gente frequenta, o tipo de vida que a gente idealizou para sustentar o tipo de vida que a gente quer ter. Você pensa assim: eu pensei que ia custar alguma coisa, mas Camila, não está custando alguma coisa, está entrando água, está custando sanidade mental, está custando relacionamentos familiares.
E é nessa hora que qualquer um que não entendeu a grandeza do seu chamado, porque não aguentou segurar a rede, vai dizer para você: solta isso, cara, não vale a pena não. Só que Deus me trouxe hoje aqui não como pregadora, mas como uma profetisa do Eterno, para dizer: segura essa rede porque eu não minto. Segura essa rede porque a palavra que te deu rumo lá no início é a mesma que vai garantir teu norte, teu destino lá no final. Camila, mas parece que não faz sentido. Desde que a água começou a entrar e a rede começou a rasgar, a impressão que eu tenho é que eu vou perder tudo. E aí o texto vai dizer: quase. Diga comigo, quase. O que é um quase, gente? O que é um quase? Eu vou trazer ao contrário para você entender o efeito de um quase. Ao contrário do que você está falando aí, ó. Lá no Brasil teve agora a prova do Enem. Teve gente que quase entrou. O que isso significa? Está na mesma categoria de quem não entrou. Olha que interessante. Quem nem saiu de casa para fazer a prova está no mesmo lugar de quem quase entrou. Então o que esse quase significa? É apenas uma ameaça que não tira a situação do lugar que ela está. Acabei de te usar um exemplo de quem quase não entrou, está no mesmo lugar de quem nem saiu de casa para fazer a prova. No mesmo. Você quer ver outro exemplo? Você imagina quem quase entrou no céu. Vai para o mesmo lugar de quem nem tentou entrar. Aonde? Não tem purgatório. Não, na nossa visão e entendimento teológico, você sabe que não tem intermediário. Ou é céu, ou é... Aí você imagina quem serviu, ia nos domingos, ficava no culto até o final. E naquele dia, imagina, mano, você quase entrou. Ué, mas qual é o lugar? Para onde vai quem quase entrou? O mesmo lugar de quem nem queria entrar. Eu quero que você entenda isso. Uma ameaça não tem o poder de realizar nada. Deus está dizendo que todo esse quase em torno da tua estrutura só tem uma finalidade: te fazer largar a rede. Aí Deus te trouxe hoje aqui para dizer: se você larga, muda tudo. Mas se você não largar, não vai mudar nada. Eu vou preservar barco, eu vou preservar rede, e eu ainda vou te encher de peixe. Botou os peixes para dentro, os companheiros ajudaram. E dali, ele fica impactado com aquela realidade, volta para a margem da praia. E quando ele vê aquela peixarada toda, o melhor negócio que ele já fez na vida, ele não quer tocar em nada. Ele olha para Jesus, ele se afasta e ele diz: olha, se distancia de mim porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus olha para ele, já sabendo que ele é pecador, sanguíneo, atribulado, e diz assim para ele: olha o chamado. Vem comigo porque eu vou te fazer pescador de homens. Naquela hora ele sai da perspectiva completa do peixe e se torna pescador. O peixe para nós no Evangelho, ele é a visão clara de uma alma, né? Sim ou não? Então quando você não tem a visão clara do seu chamado, você é um peixe. Mas quando você tem a visão clara do seu chamado, você é promovido. Eu quero que você entenda que antes de cair na rede, você é peixe. Mas depois que você é chamado por Deus, você se torna pescador. E um pescador de homens não se torna refém de peixes. Diga assim comigo: pescador e não peixe. De novo, pescador e não peixe. A clareza do seu chamado te coloca numa posição onde você não depende mais do que ele produz, do que o mundo produz, ou do que até mesmo o Evangelho pode te oferecer. Sua identidade fica tão definida que o que você ganha e o que você recebe através do ministério da chamada da unção já não define mais os seus caminhos. Veja que coisa linda. Pedro não quis peixe mais nenhum. O texto diz que deixando a rede, o barco e se levantou e seguiu e foi atrás de Jesus. Veja como as prioridades mudam. A oração que eu quero fazer aqui agora é para que antes do dia 31 de dezembro, o Senhor, pela palavra, reorganize as suas prioridades. Sentado aí como você está, feche os seus olhos, curva a sua cabeça aí agora. E sobre esta palavra, eu vou te ajudar a organizar essa oração para que ela seja ouvida. A primeira coisa que você precisa dizer é: Pai, em nome de Jesus. Daqui para frente não verbalize para mim, é você e Deus. Apenas comece a pedir perdão pela energia que você usou para proteger a própria estrutura, a própria rede, esquecendo-se que a palavra te trouxe até esse lugar.
Comece a pedir perdão caso você tenha cometido esse erro. Senhor, me perdoa, eu no caminho acho que me debrucei mais na estrutura do que na palavra, e comecei a querer aguardar um melhor momento. Senhor, me perdoa pela frustração de saber que os peixes estão aqui, mas o medo de perder a minha estrutura não me faz trazer a rede para a superfície. Eu estou com medo de perder. E eu quero começar te pedindo perdão por isso, porque de um tempo para cá eu tenho tido medo de perder amigos, medo de perder status, medo de perder prestígio, medo de perder dinheiro, porque eu vi a rede rasgar, eu vi o barco ir a pique, e o medo começou a nortear o meu caminho. Mas nesta noite de glória, eu te peço, reaviva em mim a tua palavra. Mateus capítulo 16, verso 24 em diante. Se alguém quiser vir após mim para ganhar, é perdedor, mas qualquer que perdendo por amor de mim, já ganhou. Deus, em nome de Jesus, visita o nosso coração nessa noite e sacrifica o meu eu e as expectativas materiais que fizeram eu me esquecer do chamado. Tu me chamou para coisas maiores e para além do que o dinheiro pode comprar. Me chamou para coisas maiores e para além do que os aplausos e elogios podem me colocar. Vai orando, eu estou orando com você. Organize seus pensamentos, entre em fluxo de oração. Não deixe nada te atrapalhar. Diga para Ele aí agora: Senhor, me perdoa, porque é bem possível que para preservar o barco e a rede, eu deixei de trazer para a superfície, para a realidade da minha vida, coisas que trariam notoriedade à palavra. Os peixes são a evidência de que a tua palavra não falhou. Os peixes são a evidência de que o chamado do Senhor para minha vida é real, mas o medo me paralisou. Por isso nesta noite eu te imploro: me tira o medo, me tira o medo, me tira o medo. Medo, eu te repreendo agora, eu te denuncio em luz agora. Toda paralisia provocada pelo medo, espírito de medo, eu te exponho. Espírito de medo, eu te denuncio agora em luz. Vai batendo em retirada, vai saindo do coração dele, vai saindo da mente dele. Sai da mente dela, sai agora, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de fortaleza para puxar rede. Vai puxando de pé, vai ficando de pé, vai puxando a rede. Quem já orou vai levantando. Levante com ousadia, levante com autoridade. Olha para o vizinho e fala para ele: puxa, puxa. Ainda esse ano Deus vai trazer para a superfície, através da tua mão, através da tua vida, através dos teus olhos, através da tua voz, através dos teus talentos, através dos dons que Ele compartilhou com você. Está vindo para a superfície. Está vindo para a superfície. Puxa. A oração puxa. O jejum puxa. O culto puxa. O ambiente certo puxa. Andar com as embarcações corretas puxam. Ter ao lado as pessoas certas puxa. Se tem um louvor, pode entregar.